Estamos de volta com o seu JC Mais para todo o Brasil, meu amigo. E você vai corrigir sua postura agora. Vai parar de sentar assim, vai começar a sentar direito. Então é isso aí. A gente espera que o programa de hoje possa ter dado aí para você todas as dicas possíveis, né, Carla Ribeiro? Sim, e se tem outra coisa também, brother, Joe, que eu gosto, você sabe que é música. Música. Ué, tudo que gira em torno dessa música, batidas aceleradas, a Carla, ela curte. Né, gente? Eu gosto porque a muito de música mexe com o sentimento da gente. Mexe com o sentimento. Até demais. Quando a gente tá triste, a gente escuta a música. Quando a gente tá feliz, a gente escuta a música também. Quando a gente quer se divertir com os amigos, a gente escuta a música, a gente dança. Quer pular? E eu, particularmente, gosto muito de verdade. Então, hoje a gente vai falar desse assunto aqui. Música. Será que todas as pessoas têm esse dom de tocar instrumento? Tem algumas que acham que tem um dom, né? Filho, no máximo lá arranha, né? Alguns Brother Joe, por exemplo, ele acha que sabe tocar. Não, tem momentos que eu duvido mesmo. Quando eu vejo pessoas igual ao nosso convidado, eu falo... Então anuncia já nosso convidado, pessoal de casa. Ele que é músico e manda muito bem, vai aqui nos ajudar e dizer, né, se isso é um dom, se todo mundo pode chegar, talvez, né, num nível top. E para nos ajudar nesse assunto, estamos recebendo ele, Romel Monteiro, que é músico. Seja bem-vindo. Tudo bem, Romel? Tudo bem, muito obrigado. Seja muito bem-vindo, Romel. Eu já perguntei como é que se pronuncia. Romel, né? Romel. É Romel. Romel. É chique, É um pouquinho estranho. Não é chique. O meu é complicado. Johannesson, eu falo que é É melhor não tentar explicar o seu. O meu... Agora, Romel, conta aqui pra gente como começou sua paixão pela música. Você, aqui no intervalo, estava falando comigo que você estuda música lá em São Paulo, né? Isso. São Paulo. O que falar de São Paulo? Não é só suspeita. Eu amo São Paulo. Enfim, me aguarde. Então vamos lá. Conta aqui pra gente um pouquinho como nasceu essa sua paixão pela música. Bem, eu cresci em igreja desde pequeno. Desde que me entendo por gente, estava lá correndo no meio da igreja, lá perturbando o pessoal do louvor. Você é aquelas crianças chatas que vai correndo na igreja. Eu era aquelas crianças chatas que ficava lá perturbando o tiozinho lá da bateria. Deixa eu tocar, deixa eu tocar. Bem, eu sempre quis tocar, não sei porquê, mas meu avô era músico, era baterista. Eu não tive muito tempo de convívio com ele, porque quando eu nasci ele já estava estava bem velhinho já, e ele faleceu quando tinha uns 7 anos de idade, mais ou menos. Então não tive esse convívio musical em casa, mas eu estive na igreja. Desde novo eu sempre quis tocar na igreja, fazer alguma coisa, e com meus 7, 8 anos, não sei, comecei a arranhar alguma coisa na bateria, violão. Minha mãe tinha um violão em casa, que eu sempre tentei tocar alguma coisa, e fui tocando, aprendendo, fiz aula. E com meus 12 anos, se não me engano, comecei a tocar na igreja. Tocava no Ministério Jovem, era lá da igreja de Madureira, na igreja da Graça de Madureira. Legal. E sempre faltava um instrumento, né? Tipo, sei lá, faltou o tecladista, aí eu ia lá no teclado, tentava tocar um pouco. Faltou um baixista, eu ia lá. E aí que surgiu as coisas de eu tocar vários instrumentos ao mesmo tempo. Não ao mesmo tempo, mas tipo... Todos. E o que você... Dá pra enumerar quais são os instrumentos que você toca hoje? Bem, o que eu classifico como, sei lá, eu toco bem mesmo o instrumento é violão, bateria. São os dois principais instrumentos. Mas, sei lá, eu arranho um pouco em todos os instrumentos de corda. Cavaquinho, bandolim, ukulele, viola caipira. Gente, realmente por aí vai. Músico. Contrabaixo, teclado, piano. Tipo, os outros ele só arranha, né? Imagina esse Eu já vi ele arranhando. Se ele arranha desse jeito, rapaz! E geralmente, quando a pessoa ela se interessa por algum instrumento, ela foca muito naquele instrumento. Né? Eu quero aprender violão, vou pegar o violão, vou treinar até eu aprender. Aí depois, se eu tiver vontade ou interesse, eu começo a aprender outro instrumento. Você não, seja aqui já pegando todos aos poucos, ou você focou em um primeiramente? Eu foquei muito no violão. É um instrumento que até hoje eu sou apaixonado por tocar. E a bateria foi uma paixão que surgiu meio que na adolescência, assim, meus 14, 13 anos, eu resolvi ser baterista. Parei de tocar violão durante um bom tempo. Eu falei, não, agora eu quero fazer barulho. O violão tá muito calminho e tal. Aí fui pra bateria. Mas, no geral, é isso. A pessoa sempre foca em um instrumento só. É mais fácil, mais simples. Essa história de, vou aprender violão, depois vou aprender teclado, aprender não sei o quê. É um pouquinho complicado. Não existe tantas pessoas que tocam vários instrumentos e conseguem fazer isso bem, né? Até eu mesmo, por tocar vários instrumentos, tem gente que fala assim, não, mas você sabe tocar? Não. Eu toco bem violão e bateria. O resto... arranhando, né?
é impossível você conseguir tocar tudo bem e começar a estudar tudo ao mesmo tempo. Dá uma confundida na cabeça um pouquinho. Eu tô apanhando pra aprender teclado, rapaz. Porque Imagina- você fica muito com a cabeça no primeiro instrumento, né? Você fala, poxa, eu vou até mais fácil. Fica... Imagina que aprender um instrumento musical como aprender uma língua estrangeira. Tem gente que sabe falar inglês, português, espanhol. Inglês, português, espanhol, italiano. Mas no comum, de maneira geral, a pessoa fala uma língua, duas línguas. É o mais comum. No caso da música também. Você toca um instrumento e outro ali, no máximo, um pouquinho. Não é tão comum você tocar todos ao mesmo tempo. Pô, então você é um incomum. É. Você é um... Eu achava. até conhecer outras pessoas também, que, igual a mim, que tocam várias coisas e tocam super bem. No Brasil tá cheio de músicos assim que tocam vários instrumentos e conseguem tocar super bem. Todos. Eu conheço 2 músicos, né, que tocam muito bem. Quero mandar um beijo aqui pro Cássio. O Cássio. Cássio, ó, toca muito bem. Que instrumento é aquele que ele toca? Contrabaixo. Contrabaixo. Aquele que todo mundo fala que é guitarra, não minha mãe grande. Você coisa de mãe, né? Essa guitarra aí, mãe, não, guitarra baixa. Toca muito bem e o Jeff também, né? Que toca bastante bem, mas o Cássio também, ó, arrebenta. Enfim, agora outra curiosidade também eu tenho pra fazer pra você. Músico, ele tem que escutar de tudo? É bom. É bom. Só que não presta, que não ouve, tá? Não sei, tô perguntando. Quanto maior o número de estilos musicais que você escuta, melhor você vai entender, compreender mais o estilo que você toca. Ainda mais se tratando, por exemplo, do gospel hoje em dia. O gospel, na verdade, é uma fusão de vários estilos musicais. Apesar de que, hoje em dia, atualmente mesmo, a gente está muito nessa onda do worship, né? Todo mundo tocando essa mesma linha, mas há 10 anos atrás, agora eu vou denunciar a idade, né? Opa! Não, Joelson... Fica à vontade. Na nossa Ele é mais novo época... que eu. Na época dele. Na nossa época, era uma época que dentro das igrejas a gente tinha, sei lá, música nordestina, a gente tinha bastante coisa de música brasileira acontecendo no meio das igrejas. A gente lembra daquela saudosa música lá, Videira, que todo mundo cantava. E não saía, não acabava nunca, né? Não acabava nunca. Ficava Ficava 2 horas tocando essa música lá na igreja e não parava. Nessa época tinha muita influência de música brasileira na música gospel. A gente tocava muita coisa, a gente tocava baião, a gente tocava samba, a gente tocava frevo, forró, tudo. E fora a influência gospel americana, aquela música black e tal, essa onda meio Thales Roberto, meio Eli Soares. Hoje em dia tá muito na onda só do worship, ninguém mais ficou no... Nem, pode tá tirando louvor de palma? Para os desentendidos assim como eu, o que seria? Vamos entender. Deixa só um minutinho, deixa eu dar uma afinadinha aqui. Seria aquela onda meio que começou... Priscila Alcântara, Gabriela Rocha ou não? Isso, aquela coisa que começou, na verdade, um pouquinho na época do Fernandinho. Ah, velho, já tinha começado já. Pra quem é... Pra você que fala, eu uso o afinador do cifra claveado. Tu tá ouvindo, filho. Aquela coisa meio... Aí no máximo tem aquela sequência de notas que o pessoal sempre usa, e às vezes a bateria começa a crescer, é a parte que o pessoal mais gosta da bateria. Né? O pessoal começa... Essa é a onda que tá rolando hoje em dia. Antigamente rolava tudo, hoje em dia tá mais nessa onda mais worship mesmo. Cara, tem uma parada que eu curto muito. Eu não sabia que você ia vir hoje. Eu tava conversando com ele no Luiz Instagram é esses dele. dias. Descobriu esse dia. Eu também. Ele ligou e falou, vem pra cá. Foi meio isso. Isso que Foi não. ontem. Foi Isso que dá. ontem. Você fica sendo amigo do Luiz? Luiz é cuidado. desses. Eu tava passando lá nos stories lá do Instagram, aí eu tenho o Romeu lá no meu Instagram, aí tava tocando um estilo que eu curto muito, que é o... como é que é? Fingerstyle, né? Que é... Eu não vou falar, nem vai mostrar aqui. Mas eu curto muito e tem uma galera americana que manda muito bem nisso. É uma parada que eu não consigo, que eu fico assim, ó. Fingerstyle. Faz aí pra gente ver. Esse negócio aqui vai fazer agora. Agora deixa eu mudar a afinação de Eu tô novo. aqui, vocês estão percebendo, né? E todo mundo que tem um violão, geralmente... Tem uma coisa que o pessoal usa muito nos Estados Unidos, é mudar a afinação do instrumento. Isso aí é uma parada já bem mais elevada, né? Tu afina, Jane, seu instrumento? Não, eu deixo na mesma afinação. E tudo, rapaz. É bom, né? Você gosta de usar o capotraste? Eu gosto às vezes. Quando eu comecei a tocar violão, eu achava que usar capotraste era uma coisa que
nada muito legal. Falei, a gente tem um dedo, pra quê? Vamos usar pra fazer Gente, pestana. imagina eu tocando com as minhas... Tá, né? Só que tem certos estilos musicais, certas músicas que você toca com muita pestana. Para quem não sabe, pestana é quando a gente coloca o dedo indicador assim, encurtando o braço do violão praticamente, montando os acordes pensando nisso. Tem certos estilos musicais que a gente fica o tempo todo tocando com pestana e isso daqui incomoda muito. Dependendo da quantidade de música que você toca, Começa a doer, né? começa a doer o dedo. Então, às vezes é muito mais vantagem você tocar com... Só um minutinho. Usar o capotraste, que você acaba tocando tudo mais ou menos usando a mesma posição Sem de fazer dedos. a pestana. Tem gente que Bem. sofre também tem pessoa que fica, poxa, mas como é que eu afino o violão? Não consigo. É treino, filho. Mas o violão tem uma coisa engraçada, instrumento de corda. Eu não me lembro qual foi a música que falou isso, mas a gente passa metade da vida afinando o instrumento e outra metade tocando desafinado. Ah, meu pai! Bem, vou mostrar um pouquinho desse fingerstyle. Eu não sou tão especialista nisso, mas é uma coisa que eu sempre vi, sempre quis tocar, assim, sempre quis aprender. E acabei pegando algumas músicas meio que de ouvido, olhando, observando. Vou tentar dar uma prova disso, não sei se vai captar bem o áudio. Vamos lá? Aê! Pô, Fingerstyle é muito maneiro, eu quero cara. fazer, João. Tá aí, ó, Chega pra lá você um que dia. acha, agora mesmo que eu não vou aprender, dá pra aprender sim, cara. Eu acho muito maneiro esse estilo de tocar, acho muito legal. Bem, a nossa produção separou algumas fotos aqui Sim. e a gente quer que você comente aqui pra gente, pode ser? Pode ser. Primeira foto. Ah, Isso aí. Olha! isso eu acompanho uma cantora lá em São Paulo, minha ex-namorada. Ih, Ih, rapaz, só o que tem, pá. Eu até hoje acompanho ela. Ela canta mais música, samba de raiz, ela tem um trabalho bem bacana, falando dos compositores mais antigos, Legal. Dorival Caymmi. Isso foi um show no Sesc Vila Mariana, se não me engano. bacana. Você não, de vez em quando não dá uma desafinada de propósito, não? Não, ela é violonista também, então ela é super chata, assim, quando... Chato que eu digo Não, mas de propósito. Não, falando. deve ser engraçado namorar músico, né? A pessoa sendo cantora, namorar um músico assim é diferente, né? É interessante. É interessante, enfim, né? Vamos para a próxima foto. Bem, isso daí foi num concurso que tem lá na USP todo ano, que se chama Nascente. Foi a final de um concurso de música lá, que normalmente são submetidos vários trabalhos musicais e tem uma final com, se não me engano, 6 ou 7 concorrentes. Eu fui um dos finalistas. Esse ano eu não ganhei com esse projeto que eu participei, que eu estava tocando vibrafone. Eu estava tocando vibrafone de uma maneira meio incomum, na verdade. Eu estava usando um arco de violino para tocar Deus. vibrafone. E nesse ano eu estava participando com outro grupo de amigos e acabei ganhando com esse outro grupo de amigos. Que legal, aí, ó, perdeu uma, ganhou outra, né? É verdade. Pô, Esse legal. projeto que eu estava tocando aí, vibrafone, é um projeto que se chama Dona Cro, é um projeto de música instrumental nordestina. A gente mistura maracatu, baião, frevo, coco, e faz um trabalho mais ou menos de pesquisa, utilizando instrumentos não comuns para esse tipo de música. A gente usa violino, usa viola, caipira, usa tudo. Olha, maneiro. Aí nesse ano eu ganhei tocando bateria com uma amiga minha, que se chama Caterine Santana, que ela estava cantando uma outra onda bem diferente dessa, mas foi bem legal. Show. Maneiro, mano. Próxima. Igual. Ah, isso foi no Memorial da América Latina, lá em São Paulo. Olha, Foi um solo que eu fiz com um grupo de percussão da USP. que bacana. O nome do grupo é Percussivo USP.
Foi um concerto bem bacana. Eu tinha um solo de bongô no meio do concerto, tô com uma cara bem séria ali. Tô vendo. Dá pra ver que eu sou uma pessoa bem séria quando eu toco. Às vezes a pessoa fica com medo de mim e fala, Rômulo, você é uma pessoa tão séria tocando. Não, eu não sou sério, gente. Porque eu tô ali concentrado. Eu tô ali concentrado, então é um pouquinho complicado se tá tocando e tal, eu não sou tão... Tem gente que consegue tá tocando, rindo e tal, eu não sou tão assim. Mas a maioria dos músicos, né, eu acho que eles se concentram ali. Lá na igreja, quando eu tô tocando, eu fui conversando com o baterista. Cara, não sei o que você... Isso é importante, isso é importante. Não, e ele tá conversando, a gente quer falar uma parada, não dá pra falar pro outro, a gente olha pro outro, ai, cara, você viu que não sei o que, isso aqui, pô, tem que fazer... E continua andando. Não, mas isso é importante. Baterista e baixista não se conversam ali, é um negócio meio complicado. Normalmente nasce amizades assim de anos. Eu sempre fui muito brother dos baixistas que tocaram junto comigo, sei lá. Tem um baixista que eu toco há 500 anos já, é o Hugo Socha, lá de Madureira. Sim, conheço. A gente cresceu junto, a gente toca... Vira e mexe, a gente toca junto ainda. Já tem, tipo, 15, 16 anos que a gente toca junto. Bacana. Nascem amizades, assim, tipo, de séculos. E dá saudade de fazer aquele dueto, né? Quando tá junto, vamos tocar um negócio. Dá. Agora, aqui no nosso país, no Brasil, a profissão de vocês como músico, falta muito ainda ser valorizada? Falta. Digamos que eu moro em São Paulo atualmente. Eu acho que lá é um local que realmente valoriza a profissão do músico. No restante do país é um pouquinho desvalorizada porque falta mercado de trabalho. Nem sempre o músico consegue ganhar dinheiro somente tocando. Sim, eu fiquei sabendo disso há pouco tempo. Uma coisa que eu faço muito lá em São Paulo é dar aula. Eu dou aula em escolas de música e dou aula particular também. É o que me faz me manter bem lá e não precisar tocar tanto. Então, por isso que eu acabo sempre escolhendo os trabalhos musicais que eu participar e não entro em qualquer um. É um certo privilégio isso. Tem gente que não, tem que pegar qualquer trabalho musical porque senão não paga as contas no final do mês. Aqui no Rio, o mercado é um pouquinho escasso com relação a isso, a dar aulas de música. Tem lugar para dar aula, mas é bem pouco assim, a pessoa não consegue... É difícil entrar nesse mercado. Não é impossível, mas é difícil. Mas, de maneira geral, em São Paulo ainda é bem valorizado o músico. O músico consegue viver bem, dar aula, tocar. Mas eu acho que é um pouquinho questão cultural. Aqui no Rio, quase todo mundo toca bem. Você chega ali na esquina, tem alguém que sabe tocar violão. No metrô agora, no metrô, no trem, o pessoal vai se apresentar. Todo mundo toca bem. Lá em São Paulo, nem tanto, assim. Não é que não tem essa abundância de gente que toca bem, mas o pessoal valoriza o tocar bem. Isso é muito bacana. Isso é bacana. Legal Podia mesmo. trazer isso pro Rio também, Pois né? Porque eu vejo que aqui... Quem sabe um dia eu volto pra cá de vez. Não, fica lá, vamos porque... Vamos pro intervalo. Mas agora vamos pedir pro Romeu tocar alguma coisa pra gente poder ir pro intervalo. Fica à vontade aí, vai lá. Pera aí. Mudar a afinação completamente. Você tem que aprender pra trocar assim na hora pra... Né? Você sabe afinar? Afinal, sei. Só não sei trocar afinação. Vamos tocar alguma coisa gospel, né? Fica à vontade.